Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz. Mais uma vez aqui estamos para poder levar até vocês um pouco mais sobre conhecimento, um pouco mais de aprendizado e, obviamente, colaborar com a nossa evolução, tanto material quanto espiritual. Bom, hoje finalmente vou atender um pedido da Yara Patrícia. Ela já havia pedido que falássemos sobre desprendimento. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, o ato de desprender-se. Vamos evidenciar isso com um pouco mais de velocidade nas palavras, porque são muitos aspectos e um curto espaço de tempo para que nós trabalhemos. Bom, antes de mais nada, dá um like se você gostar desse vídeo. E agora os comentários, tanto das minhas palestras quanto do Alex, do Rodrigo, por favor, está inibido na parte do YouTube. Então, nesse caso, todos os comentários a respeito das palestras têm que ser feitos a partir de agora diretamente no Umbanda Linda. Você coloca o nome da palestra lá no palestrante e coloca a sua observação. Se gostou, se não gostou, se acha que poderia ter sido melhor, alguma coisinha, algum detalhe que faltou, alguma coisa, passa esse recado para a gente. Isso ajuda muito, porque a internet, como sempre, é fria, a tela mais ainda. Então a gente não tem como estar verificando através do rostinho de vocês o quanto isso está chegando e como e de que forma também vocês estão assimilando, ok? Então, deixa para a gente e a gente vai retornar para vocês. Bom, vamos lá. Falando sobre desprendimento de uma forma geral. O que é desprender-se? Desprender-se é o ato de soltar-se. Então, obviamente, é algo que está confinado e que é liberado, libertado, de uma forma. Um prisioneiro, quando sai definitivamente da penitenciária, ele é liberto. Ele sai do confinamento, do lugar onde estava preso. Agora, quando se trata do assunto que na realidade vem a ver com o nosso espírito, como isso ocorre? Então hoje eu vou estar diretamente relacionada a essa palestra com a questão número 455 do Livro dos Espíritos. Resumo teórico de sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Todos esses aspectos são importantíssimos para a gente poder entender o desprendimento como um todo. E um detalhe, antes de nós começarmos, desprendimento na linguagem, vamos dizer assim, numa linguagem mais da época do Livro dos Espíritos, 1860, também quer dizer como o desapego, o que na realidade hoje é dito como desapego aos bens materiais. Então o desprendimento também pode estar relacionado diretamente com o desapego a esses bens. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Isso é só quando a gente falar sobre egoísmo, egocentrismo, enfim, sobre umas situações mais de cunho material. Nesse detalhe de hoje, não. Nós vamos falar sobre o desprendimento do espírito na hora do repouso do corpo físico. Então, realmente vai ser uma coisa muito mais abrangente e, como eu estou falando muito rápido, de qualquer maneira, se você achar que não está conseguindo pegar vamos dizer assim, esse meu raciocínio de uma forma assim, contundente pelo fato de eu estar acelerado pelo tempo, depois vocês retornem o vídeo direitinho e vão lendo essa questão 455 nessas frases, que eu não vou ler a 455 toda, que é imensa. Então eu vou pegar trechos da 455 para a gente poder frisar direitinho aqui através do nosso relato. E aí vocês peguem e vão verificando através da leitura e vão acompanhando o vídeo paulatinamente, em partes, parando, pausando, voltando, para vocês entenderem direitinho se por um acaso algo não for muito bem explanado, ok? Vamos lá. Então, o resumo teórico, como já falei, do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Quando a gente se desprende do ato noturno de desprendimento, quando nós estamos em repouso absoluto, o corpo físico, tanto é que até as pessoas que dizem, dentro
do velho jargão espírita, né? Nós morremos todas as noites, né? Ou quando repousamos, quando nós dormimos, nós morremos. E depois nós voltamos ao corpo. Aí nós morremos e ressuscitamos, aspas. Nós voltamos ao corpo físico também, para podermos continuar a jornada após o repouso e o recondicionamento físico do corpo. Então, isso muitas vezes durante toda uma existência. Agora, as condicionantes para que isso ocorram, esse é o diferencial. Então, nós vamos começar de agora, eu vou fazendo as leituras e automaticamente, ao fazer essas leituras, eu vou comentando a respeito desses trechos e a gente vai verificando exatamente nessas condições, ok? Vamos lá. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde ela se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que caracterizam é o da clarividência independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam esse fato em que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do experimentador como com os olhos. Será que admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Olha o questionamento que se faz nessa condição. Vou repetir. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Então, na realidade, o que ele quer dizer aqui? Será que mesmo os meios, na realidade, os meios físicos ou os espirituais, na realidade, os resultados serão diferentes? Por um ou por outro? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento? Ou seja, com o instrumento, ou seja, com os olhos, por exemplo, e sem eles, com os olhos do espírito, será o efeito o mesmo? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. Que, na realidade, o que é muito concreto de ser dito aqui é que, por exemplo, o sonambulismo provocado, ou seja, na realidade, por exemplo, uma hipnose. A hipnose, ela é uma situação em que, na realidade, o indivíduo ele passa um tipo de sonambulismo, tá? Indireto, mas o indireto que eu digo é completamente fora, né, do natural, né? Isso, na realidade, ele é completamente artificial. Então, há um artificialismo, mas que vai pegar lá na alma, lá no espírito. Esse é o detalhe. Então, a terapia das vidas passadas, por exemplo, a popular TVP, é exatamente dentro desse princípio. Aonde vai pegar a TVP? Lá, no espírito. Porque o espírito, na realidade, ele tem, obviamente, como lembrar-se das situações pretéritas, o que na realidade não ocorre, por exemplo, na nossa situação. Que nós não temos capacidade de absorção daquela memória, né, da memória pretérita, e até bem porque não podemos, exatamente pelo fato de não atrapalharmos a evolução atual. E isso, muitas das vezes, tem cunho reparatório, exatamente dessas situações, para que realmente entendamos, muitas das vezes, o que aconteceu lá atrás. São meios realmente que não são muito, vamos dizer assim, plausíveis. Mas existem, por exemplo, na época em que, logicamente, Kardec escreveu isso aqui junto com Santo Agostinho e os outros espíritos, que existem charlatães, que existem situações em que, na realidade, a época em que foi publicado, realmente já tinham essas situações já predeterminadas e que eles atuavam nessas condicionantes e aproveitavam-se desses momentos, obviamente, para enriquecimento pessoal, enfim, para que pudessem ganhar nome, entendeu? Isso aí faz com que as pessoas, infelizmente, elas tenham
vamos dizer assim, um ato de continuidade do infortúnio próprio, pessoal, por conta dessas situações. Mas, de qualquer maneira, bem explorado dentro dessas situações, hoje em dia, até a hipnose mesmo, ela é vista como um meio curativo, um meio que, em realidade, faz com que tenham certos cunhos que sejam para abrandamento de determinadas situações que nós passamos bem lá atrás. Bom, de uma causa única se origina a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares em que sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. Você esqueceu de mencionar latitude também. Latitude e longitude. Por quê? Na realidade, ele é um ser que capta reflexivamente a viagem do seu espírito. O que na realidade é exatamente dentro desse contexto. O que você precisa entender é que na realidade, mesmo que o corpo físico esteja dentro dessas condições, aquele que realmente está muito bem preparado, um ser muito bem retilíneo, muito bem concretizado dentro dos seus princípios, ele vai saber interpretar muitíssimo bem essas situações. Agora, aquele que não está, aquele que não é, infelizmente, ele vai, lamentavelmente, de uma forma ou de outra, ter todos as suas situações, essas aspas, viagens, totalmente atrapalhadas. E adivinha por quem? Por quem estiver similaridade magnética com ele. Ou seja, espíritos de baixo calão. Vocês estão entendendo o mecanismo? É complexo pra caramba. E olha que isso aqui vocês têm que ler com sutileza, com bastante riqueza de detalhes, porque são muitas nuances que você precisa entender. Entende? Então, eu estou passando por alto aqui em 30 minutos o que na realidade é uma condição que realmente precisa ser revista. Revista mesmo, vocês têm que ler para poder depois, na tomada desse vídeo que eu estou fazendo, começar a sentir essas condições, essas situações na maior plenitude possível, na maior sutileza possível. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Bom saber disso, né? A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Olha que interessante. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Vêm porque vêm, sem saberem o motivo nem o modo, uma vez que, para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros em que maior é a atividade vital. O coração, por exemplo. O cérebro. Principalmente no cérebro, como eu já falei, na região do epigástrio, ou no órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. Então vocês vejam que interessante. É uma simbiose, chega a ser uma simbiose, né? Na realidade uma participação vital entre o espírito e, obviamente, um elo de ligação. O elo de ligação até é uma redundância, desculpe, todo elo é de ligação, né? Desculpa a imbecilidade deste que vos fala. É um elo, certo? Forma um elo. Lógico. É uma condição que, na realidade, depende de ambos. Então, dentro dessa condição, continuarei lendo e, ao mesmo tempo, vamos explanando. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades.
conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligados à matéria a cuja influência está sujeito. É aqui que eu quero chegar. É o que motiva não ser universal nem infalível. A clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e de experimentação. Sabe o que isso quer dizer? Quando ele diz que ainda mais restringidos, tá, os tem quando ligados à matéria. Isso é óbvio. Querem ver uma coisa? Todas as noites, praticamente, nós nos desprendemos. Tá? Agora, como é que você se sente depois de beber? Depois de fumar? Né? Utilizando, obviamente, o cigarro, propriamente dito. E o drogado? A maconha, enfim, as outras drogas que são na realidade, pertinentes a essas pessoas. Sabe o que acontece? Você continua repousando e seu corpo não passa daqui. Vamos supor que eu estivesse deitado aqui, onde eu estou. Se depois eu tivesse bebido uma quantidade de cerveja ou de outra bebida qualquer, uísque, seja o que for, a impregnação desse fluido vai atuar negativamente na propulsão desse espírito quando na realidade chegar a esse detalhe. E sabe o que vai acontecer? O espírito não passa daqui. Porque primeiro ele já está preso por um cordão extra fino, se não me engano é prateado, que liga o corpo no cordão umbilical e o espírito. Tanto é que os espíritos que já estão desencarnados, eles reconhecem, no caso, um espírito de um encarnado que vai até, por exemplo, uma colônia dessas para poder auxiliar, para poder ter aulas, para poder aprender. Tem espíritos que vão sair daqui para aprender. E quando chegam, leem determinadas situações e parece que aquilo ali já está na corrente sanguínea. Então, você veja que poder tem essa situação. Quer dizer, você pode impedir através dessas situações que a impregnação de fluidos contrários ao seu, vamos dizer assim, a sua homeostase, ao seu equilíbrio, fazem com que esse seu espírito não, aspas, decole. E detalhe, pior ainda, fique vulnerável às más influências dos espíritos inferiores. Porque as sugestões que vão ser dadas, por isso que você tem às vezes pensamentos confusos quando você tem esses tipos de situação. Experimenta assistir um filme de terror, daqueles brabos mesmo, Jason e por aí afora, Fred Krueger, e depois vai dormir. Não vai não, filho. Você sabe por que você não vai? Porque simplesmente a condição que você tem, que você deu ao seu subconsciente antes de você dormir, foi impregnar esse subconsciente. Ah, mas eu não... Você falou que era droga, era fumo, era bebida. Sim, mas também aquilo que você alimenta sua própria consciência, seu próprio... Poxa, se você pega e começa a falar um monte de bobagens, aí depois você faz uma oração, acha que está tudo certo e vai dormir. Você acredita que você vai se desprender? Você vai ficar aí quietinho, do lado da tua cama, lá sentado. Teu espírito não vai a lugar nenhum. E é verdade mesmo, isso aí não acontece, isso aí não é balela da minha parte, não. É sério. Você não vai a lugar nenhum. Vamos só continuar mais um pouquinho. Porque já falamos sobre isso e vamos falar também sobre a dupla vista. Mas porque realmente é muito pouco tempo para nós apurarmos isso tudo.
Se você, por acaso, depois tiver alguma dúvida, alguma situação que realmente você não entenda muito bem através dessa leitura, você deixa para mim lá depois uma explanação que eu, com certeza, com o maior prazer, eu estarei retornando para que eu possa falar sobre isso. Tá? Vou botar aqui, em cada uma das suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Muito bem. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira. Porém, dele se recorda como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau de instrução que possuem, e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez, porque é a simbiose, conforme eu já havia dito. Então, tudo isso vocês estão vendo que, na realidade, é muito complexo. Por exemplo, o que é chamado, quando desprendimento, ele é chamado de êxtase. Esse desprendimento onde o espírito vai até a colônia, vai até o local, e muitas vezes até encontrar parentes nossos. Só que há limitações. Só que, por instrução logicamente superior, há limitações de comunicação, há limitações de conhecimentos que, obviamente, nós temos que ter, por certo distanciamento que ainda temos. Então, esse é o êxtase. Mas existe a excitação. A excitação, na realidade, é exatamente essa condição que eu havia falado para vocês. Por que a excitação? Porque, na realidade, o espírito ele simplesmente se desprende e tanta euforia, que, na realidade, essa euforia, ela acaba por prejudicar ao invés de auxiliar. Porque essa euforia, ela é exatamente isso. O indivíduo ele não consegue fazer a captação concisa de todos os elementos que haja necessário para que ele entenda o que ele passou lá em cima. Então ele mistura tudo. Por quê? Exatamente nessas condições. Porque existem elementos que nós precisamos sempre filtrar. Que filtro é esse? Como seres humanos? A angústia, a ansiedade, a depressão, não é? São elementos que, na realidade, nós temos que filtrar e equacionar para que nós possamos ter equilíbrio suficiente para, por exemplo, quando acontecer o desprendimento do nosso espírito, ele realmente ter uma condição de êxtase e não de euforia. Euforia, desculpa, é carnaval. Você não vai entender nada. O êxtase não. Exatamente esse estado de êxtase é o estado de plenitude que o espírito vai para aprendizado, para auxílio e por aí afora. Vocês entenderam a diferença? Muito bem. Agora vamos falar sobre a dupla vista para a gente terminar, porque realmente já não vai ter muita coisa junto. A dupla vista, na realidade, dada pelo Espiritismo, é exatamente esse foco em relação àquilo que é de mais importante e aquilo que nós chamamos hoje como clarividência. O que vem a ser essa clarividência? De qualquer maneira, é uma vista do espírito. Não é? Você vê como se fosse uma miragem, mas ao mesmo tempo é uma vista que o espírito está vendo uma outra pessoa, né? Alguma coisa que você esteja vendo passar, um vulto. São situações de clarividência. E, obviamente, às vezes tem a clareaudiência também, que você escuta o que aquela entidade que ali está quer falar com você. Entendi? Agora, a clarividência é com a vista do espírito, mas que o instrumento, são os seus olhos, podem estar fechados, mas você vai continuar vendo mesmo assim. Aí você faz uma oração, você faz um pedido e tal, e de repente encaminha. Você pode estar vendo um espírito que na realidade seguiu você pela sua glândula pineal, né? Então, de repente, esse espírito está dentro da tua sala. Aí você faz uma oração e encaminha aquele irmão para que ele possa ter o destino dele, para que ele possa, não, ser atendido
pelos trabalhadores, pelos seus mentores, enfim, ele possa dar destinação a isso. Então aqui você veja como é que é a coisa. O poder da vista dupla varia indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos. Aqui se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. Essa é mais rudimentar, essa é mais simples, é mais ordinária. Um pouco mais desenvolvida, desperta os pressentimentos. É a intuição. Então, na realidade, esse rudimentar um pouco mais evoluído já passa a ser uma outra sensação, já passa a ser o pressentimento, né? Ou intuição. Então, engraçado, sentindo que algo não está legal. Geralmente são pessoas muito intuitivas, são pessoas que realmente pressentem. Agora, mais desenvolvida ainda, mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se. Aí já é premonição. Gente, olha quantas coisas dentro de um mesmo tema e eu tive que falar tudo nessa condição um pouco mais acelerada para que o tempo coubesse dentro do nosso escopo de 30 minutos. Mas é assim, eu gostaria que vocês, depois vocês relessem esse texto, vissem com toda a sua, com todo carinho, com todo o tato, e depois você, tivesse alguma dúvida, algum detalhe, passa uma mensagem para a gente, poder chegar até você de uma forma mais clarificada, uma forma mais entendida, porque realmente é muita coisa. Assim, assim, você começa pequenininho e daqui a pouco já tem um leque na sua frente, tá bom? Eu gostaria de encerrar, ainda tem alguns minutinhos aqui, é bom que eu vou encerrar com uma história interessantíssima para o povo da Umbanda, que eu acho muito legal. E eu ouvi, por incrível que pareça, da Maíse Braga, que é da Comunhão Espírita de Brasília. E ele falou uma história do Chico que me arrepia. Só daqui eu estou todo arrepiado só de falar nisso. É o seguinte, o Chico veio ao Rio de Janeiro para para participar de um evento, né, para a verdade. Então ele veio e ficou hospedado na casa de um casal de amigos. Muito bem. Chegado o dia do evento, ele chegou mais ou menos de véspera, no dia do evento lá todos foram. Então, chegando até lá, tiveram uma decepção bem grande. O evento havia sido adiado para o dia posterior, por algum motivo que não foi revelado. Mas foi adiado, de qualquer maneira, ficou de um dia para o outro. Aí esse casal virou para o Chico muito triste, falou, poxa vida, mas tudo bem. Chico, na realidade, nós estávamos contando com isso e, vamos dizer assim, não temos nada o que fazer. Você quer ver alguma coisa, quer fazer alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, conhecer alguma coisa? O Chico fez aquela, né? Ah, meu filho, eu gostaria muito de ir à praia. Eu quero ver o mar. Eu nunca vi o mar. Dito e feito, né? Lá foram eles, pegaram o Chico lá direitinho, e foram realmente à praia de Copacabana e foram diretamente para a areia. E o Chico ficou maravilhado, né, com aquela praia, com aquilo tudo, embora já fosse assim, já tarde para noite, assim, já vislumbrando noitinho. Então, aí ele viu uma jovem vestida de branco acendendo uma vela na areia. E o Chico começou a chorar copiosamente. E o casal de amigos ele olhando para a menina acendendo vela e pôs-se, né, como a gente faz, pôs-se em oração. Então dobrou-se para frente, pediu fervorosamente. Você sabe o que aconteceu? O Chico estava chorando tanto. E eles perguntaram, Chico, o que está acontecendo? Você simplesmente está chorando. O que houve? Alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Ele, não, eu estou vendo essa menina acendeu essa vela
eu estou vendo coisas que eu nunca tinha visto antes. Eu estou vendo entidades saindo do mar. Essas entidades pegaram a vela que ela acendeu, a alma da vela, suspenderam com as mãos e simplesmente ascenderam aos céus. Voltaram-se para o mar carregando a vela que ela havia aceso. E o Chico jamais havia visto espíritos tão translúcidos quanto estes que vieram do mar para pegar a vela da menina, que com toda certeza foi um pedido de tanta fé que seria atendido. Eu gostaria de deixar essa história porque achei bem interessante. Olha só como é que nós já falei sobre isso aqui, mas como nós nos dividimos, né? Maometistas, budistas, Hare Krishna, espíritas, umbandistas, abrindo, né? Umbandistas, candomblecistas, enfim, protestantes. Várias são as designações e que na realidade a gente não vê um único propósito, que é o amor, que é a fraternidade, que é o amor, essa caridade que é prestada e que é a fé que é sobre tudo e que move essa montanha. Então vocês vejam que na realidade uma pessoa que era sempre vertida ao espiritismo na mesa mediúnica, ele simplesmente vai ao mar e vê espíritos que na realidade, obviamente, vindo com base o povo d'água, a pegar uma vela de uma moça que com toda a fé, com todo o amor, ele simplesmente oferece às entidades que ali foram para resgatar a alma daquela vela e levar aquela chama para que realmente os seus pedidos, muito provavelmente, sejam atendidos. Nunca desdenhem da sua fé. Nunca achem que uma vela que é acesa e que a chama que você abre com o portal que você abre quando risca o fósforo será à toa. Então vamos começar a ter mais fé nisso. E vamos sempre orar para que, daquilo que eu já falei, com o nosso desprendimento, seja sempre o melhor possível de aprendizado. O aprendizado este que sempre tem que estar associado ao nosso equilíbrio. Portanto, equilibre-se da melhor maneira possível, um dia após o outro, porque tudo se resolve. É isso, meus irmãos, eu gostaria de agradecer até aqui. E, como eu já falei, estou aguardando, assim como o Alex, assim como o Rodrigo, estamos aguardando os seus comentários lá no Umbanda Linda. Você pode dar o like no YouTube, mas o Umbanda Linda passa a ser, então, o canal da Noite de Poder. Estar junto de vocês nessa, vamos dizer assim, nessa aproximação para que nós possamos estar vendo o que há de melhor, o que pode ser melhorado, né? E, obviamente, o que tem que ser muito melhorado dentro das nossas explanações para todos vocês. Um beijo no coração de cada um. Jesus ilumine, que o manto sagrado de Nossa Senhora envolva a todos, dando saúde a todos vocês, seus parentes e, obviamente, a todos dessa terra que tanto está sofrida, mas que, como sempre digo, através da doutora Marlene Nobre, Jesus está no comando. Pela sua atenção, pelo seu carinho, meu muito obrigado. Até a próxima.